A paz, querido. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana em Rio da Prata. Mês passado nós iniciamos um estudo falando a respeito de perseverança. Nós falamos a respeito de um personagem chamado Caleb, que perseverou em seguir ao Senhor em meio às dificuldades. Caleb era um dos 12 espias que foram ali na terra prometida. Essa terra havia sido prometida a Moisés quando o povo saiu lá do Egito. Eles levaram 40 anos no deserto. E quando chegaram ali para adquirir essa terra, para tomar posse dessa terra que o Senhor prometeu, uma terra boa, ampla, que mana leite e mel, eles se depararam realmente com essa terra que Deus falou. Mas também ali haviam povos muito fortes, homens altos, cidades fortificadas. E isso amedrontou 10 dos espias que foram com Caleb, Quando eles retornaram até Moisés, eles falaram da cidade e falaram do povo e falaram que tinham se sentido como gafanhotos diante daquele povo de tão forte que eles eram. Caleb ficou triste com aquela resposta, com aquela colocação dos 10 espias e falou, não, vamos sim, vamos possuir essa terra que o Senhor nos prometeu. Nós iremos prevalecer contra esse povo. E assim, o povo se armou contra Caleb e Deus então fez com que aquele povo ficasse ali mesmo pelo deserto e apenas Caleb e Josué daquela geração entraram na terra prometida. Então, diante da dificuldade, Caleb ele perseverou em acreditar naquela promessa que havia sido feita há 40 anos atrás. Nós sabemos, querido, que permanecer na presença do Senhor, perseverar em tempos de bonança é fácil. Mas às vezes, em meio à dificuldade, a gente vai indo e vamos desanimando. E muitos param no meio do caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente persevere para alcançarmos a nossa bênção. Mas às vezes a gente não sabe como fazer isso. Então, como que nós podemos perseverar sem desanimar? Que armas, que instrumentos nós possuímos, ferramentas que estejam nos ajudando a perseverar? Bom, primeira coisa, nós precisamos de fé. E essa fé é Deus quem nos dá. Não é uma fé, uma mera crença, um mero acreditar em alguma coisa. Não, não é isso. É a fé que agrada a Deus. A palavra de Deus diz assim, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é dom de Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. Nós precisamos fortalecê-la. E como fazer isso? A primeira fonte que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal fonte fortalecedora da fé. Através dessa palavra, nós conhecemos o Deus que nós servimos, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É nessa palavra que nós vamos encontrar a vontade, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e conhecer também as suas promessas. Nessa palavra nós vamos ver que esse Deus, o Deus que faz as promessas, ele não mente, por exemplo. A palavra de Deus diz assim, em Números 23, versículo 19... Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará. Então, Deus, ele não mente, Ele não é igual a nós, que vira e mexe estamos falando uma mentira. Deus, ele não é assim. Ele também não se arrepende daquilo que ele prometeu. Então, isso daí é uma primeira característica que nós podemos ver no Deus que faz a promessa, que ele não mente. Outra palavra também importante, outra característica desse Deus é que nele não há variação nem sombra de mudança. Ele não muda.
Ele não é igual a gente, que hoje está bem-humorado, amanhã está mal-humorado. Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. Uma hora a gente quer fazer, mas daqui a pouco a gente se arrepende. Deus não é assim. Glória a Deus, né, irmãos? Que ele não é assim. Imagina se Deus fosse assim. Ele não é desses, né? O nosso Deus não é desse jeito que um dia tá triste, outro dia tá alegre, um dia tá lá embaixo, outro dia tá lá em cima. Nele nós podemos confiar, porque nele não há mudança, né? Nele não há variação. Nosso Deus, ele não fica variando de humor. Então, quando ele faz a promessa, ele cumpre. Ele não vai mudar. E também ele não falha. Lá em 1 Reis 8,56 diz o seguinte: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra lhe falhou de todas as suas promessas feitas por intermédio de Moisés. Então, Deus, ele não falha. Às vezes a pessoa fala assim, Deus tarda, mas não falha. Não, queridos, Deus nem tarda e nem falha. Até porque Deus, ele não sofre com o tempo, ele é atemporal. Nós, sim, sentimos o tempo, né? Pra gente, um mês, um dia parece uma eternidade, mas para Deus não. O tempo dele é o tempo perfeito. Quando ele manda a bênção dele para nós, aquele tempo era o tempo da bênção dele, era o tempo perfeito. Então, queridas, ali a gente vai conhecer esse Deus. A gente vai conhecer também o nosso Salvador, Jesus Cristo, que foi a maior grande demonstração do amor de Deus por nós, né? Mandar o seu Filho unigênito para morrer ali naquela cruz, para nos salvar, para nos perdoar. Nós também iremos conhecer esse Jesus, né? Ele é nosso pastor, ele é videira, ele é a água que a gente bebe e nunca mais sente sede, é a porta. Nós também saberemos mais a respeito desse Jesus. E também vamos saber sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que hoje atua em nós, né? Que nos acompanha, que nos aconselha, que nos converte, que nos convence. Também saberemos a respeito mais desse Espírito Santo. Então, queridas, é essencial a gente ler a palavra de Deus. Lá no Salmo 19, a partir do versículo 7, a gente lê assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei é a palavra, tá? E restaura a alma. Olha só, traz um renovo para a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quer dizer, a palavra do Senhor, ela dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, são retos e alegra o coração. Traz alegria, traz conforto ao nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, né? Abre nossos olhos para que a gente veja as coisas com mais clareza. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Essa palavra ela é verdadeira e totalmente, igualmente justos. Ela é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilado dos favos. Então, a palavra de Deus é isso tudo, queridos, para a nossa vida. E a gente deve ler a palavra de Deus todos os dias, se desejamos fortalecer a nossa fé e sermos bem-sucedidos, né? Nós precisamos ler essa palavra, meditar nela, guardar no coração. O salmista diz assim: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, queridos, se vocês não têm o hábito de ler a palavra de Deus, que a partir de hoje vocês se sintam estimulados a ler a palavra de Deus, que nós precisamos. É ela quem vai fortalecer a nossa fé. Dia a dia o Senhor nos responde através da sua palavra, né? A outra ferramenta que nós possuímos para fortalecer a nossa fé é a oração. Através da oração, nós travamos um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Quando a gente lê a palavra, Deus está falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E aí nós temos condições, né, de estar
colocando diante dele tudo aquilo que aflige o nosso coração, né? Todos os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos temores, e a gente vai colocando ali diante do Senhor. E assim a gente trava esse relacionamento mais íntimo. Nós ficamos mais próximos, nós oramos, falamos com Ele, e Ele então envia a sua resposta através da leitura da sua palavra. Nós temos um grande exemplo na Bíblia de um homem de oração, que foi Daniel. Daniel orava 3 vezes no dia. Ah, mas eu não consigo orar 3 vezes no dia. Não tem problema, querido. Faz a oração que você puder, no horário que você puder, mas ore. Não deixe de falar com Deus, né? E quando você orar, não esqueça de agradecer. Deus ama a gratidão, gente. Vamos sempre agradecer por tudo que Ele nos dá. Primeiro, antes de você pedir, antes de você colocar as suas dificuldades, louve a Deus através da sua oração, exalte o nome dEle, agradeça por tudo que Ele é na sua vida, né? Então, quando nós oramos, né, Deus, Ele ouve. Quando Ele ouve, Ele responde. Lá no Salmo 116, o salmista diz assim: ama ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, né? O Senhor, Ele ouve a nossa voz. Ele, quando nós paramos para orar, Deus para nos ouvir. Ele nos ama. Ele está sempre com os ouvidos dele atentos ao nosso clamor. As mãos dele estão sempre prontas a nos ajudar, estendidas para nos ajudar. A oração traz grandes benefícios para a nossa vida. Por quê? Porque ela nos fortalece. Ela fortalece a nossa fé. E como ela fortalece a nossa fé, ela nos ajuda a perseverar, a prevalecer, a vencer e a resistir às tentações, né? A oração, ela também traz para a gente uma nova visão. Ela muda a nossa visão, ela coloca a visão de Deus para nós, aquilo que Deus quer de nós. Ela também traz a solução para os nossos problemas, né? Aí quando a gente começa a orar e colocar um problema que para a gente está tão difícil, Deus vai mostrando outras perspectivas daquele problema e a gente vai vendo que aquele problema não é tão grande quanto ele parece, porque o nosso Deus é maior. O problema é grande, mas Deus é maior. Então aquele problema ele se torna pequeno diante da grandeza do nosso Deus, né? Quando oramos, nós também adquirimos sabedoria através da oração, né? Assim como a palavra de Deus nos dá sabedoria, a oração também, porque a gente pode pedir sabedoria a Deus. Cada dia nós temos desafios novos e nós precisamos ter sabedoria para lidar com eles, né? Também a oração muda a nossa atitude. Nós passamos a agir da forma que Deus quer, da forma que agrada ao Senhor. Afasta também de nós o medo dos problemas, porque a gente vê ali, no caso lá de Caleb, dos espias, eles ficaram com medo, em vez deles pararem para orar, Senhor, nós fomos lá e a terra realmente é boa, mana leite e mel, mas vai diante de nós, porque se o Senhor for diante de nós, nós vamos prevalecer. Eles são fortes, mas o Senhor é maior, o Senhor é o nosso Deus guerreiro. Mas não, eles simplesmente recuaram, simplesmente pararam literalmente no caminho, porque eles ficaram ali no deserto e o Senhor ficou muito aborrecido com a incredulidade deles e eles morreram ali. Somente Caleb, Josué e os menores de 20 anos entraram naquela terra prometida, né? Então Deus, através da oração, ele afasta de nós o medo. Queridos, essas são as 2 ferramentas que eu trouxe hoje para você estar meditando. Se você não tem o hábito de ler a palavra, leia a palavra diariamente. Busque no Senhor as respostas, e as respostas estão aqui. Também não esqueça de falar com Ele, orai sem cessar. Na sua oração, não esqueça de agradecer ao Senhor. Tenho certeza que a sua fé vai ficar mais forte. Se você está com dificuldade de prevalecer, se você está com dificuldade de perseverar em seguir ao Senhor, com essas 2 ferramentas,
Você já está com 80% do seu problema resolvido. Você vai passar a se sentir mais forte e mais capaz de continuar na presença do Senhor. Que o Senhor esteja falando ao seu coração, que você tenha aprendido um pouquinho mais, tá? E que Deus abençoe. E não deixe de orar. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a tirar os obstáculos, a romper com os obstáculos que às vezes nós encontramos no nosso caminho, para estarmos lendo a tua palavra e para podermos orar, Senhor. Porque são as ferramentas que o Senhor nos deu. Ferramentas, Senhor, essas que fortalecem a nossa fé. E nós precisamos, Senhor, de ter uma fé forte no Senhor, para podermos viver de uma maneira, Senhor, a te agradar e também como vencedores. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele Deus, o Deus que nós precisamos para as nossas vidas. Um Deus amoroso, um Deus que se preocupa, um Deus que ouve as nossas orações, que nos atende, que cumpre as suas promessas. Nós te amamos e louvamos e bendizemos o teu nome, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Fique com Deus, tenha um excelente domingo, você e a sua família. Amém.